Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Mídia se rende de vez ao Flamengo, depois dessa vitória muito importante em cima do Palmeiras. E você, rubro-negro, acha que o Pedro já tem vaga na seleção pelo futebol que ele tá jogando? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Claro que eu já vou abrir falando do jogaço da rodada, Flamengo 3, Palmeiras 2. Duelo de líder contra vice-líder. Agora os dois estão empatados, 61 pontos para cada um. O Palmeiras está na frente ainda porque tem uma vitória a mais. Mas o Flamengo está nessa disputa muito vivo pelo título. Um encontro com tamanha concentração de talento, de poder econômico e de títulos nos últimos anos nunca é apenas mais um jogo. É diferente, os dois melhores times do Brasil. Desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante. Duelo cordial entre os comandantes, mas nem sempre tão gentil entre os comandados. Um jogo intenso, competitivo, que faz parte do futebol também. Numa disputa com tanto equilíbrio, cada pequena vitória merece uma grande celebração. Para nós era uma final. De uma hora para outra, a tranquilidade numa área técnica se torna vizinha da revolta que explode bem ao lado. Era a reação de Abel Ferreira a um lance entre Jorginho e Gustavo Gomes dentro da área, que o árbitro Wilton Pereira Sampaio não considerou pênalti. Para mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Perfeito. Não impacta. Ok. O Wilton pode seguir, dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrar. Considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. O Palmeiras teria mais com o que se preocupar, porque com apenas 3 jogadores, Rossi, Pedro e Arrascaeta, o Flamengo é capaz de rasgar uma das melhores defesas do país. Abre o placar do jogão do Maracanã! Um maestro cada vez mais à vontade no papel de goleador. Nunca Arrascaeta fez tantos gols numa temporada. Tem 20 agora. 15 deles no Brasileiro, dividindo a artilharia do campeonato com Caio Jorge do Cruzeiro. Vitor Roque não teve o mesmo espaço quando tentou invadir a defesa do Flamengo. Mas o resultado foi mais desagradável para o Léo Ortiz, que machucou o tornozelo direito quando o atacante do Palmeiras caiu por cima dele. E além da dor, teve na saída do campo uma enorme decepção. Vitor Roque! Gol! Porque Vitor Roque aproveitou que a defesa ainda estava com 1 a menos para empatar. Tá empatado o jogão no Maracanã! Não duraria muito essa igualdade, porque Bruno Fux fez pênalti no Pedro. Eles estão reclamando, Luiz, de uma falta antes da bola entrar no Pedro, do próprio Pedro no Fux. E o cuidadoso Pulgar protegia a bola enquanto a revolta palmeirense se instalava ao redor. Quando tudo se acalmou, restava a concentração do Jorginho. Não é um momento crítico, pelo contrário, é um privilégio. E após 4 passos, seguidos de um pequeno salto em distância, o Flamengo pulou de novo na frente do placar. Mas sabe como é a nação, exigente, quer sempre mais, porque sabe que o Flamengo tem de onde tirar. Ainda mais numa tarde em que o time não estava desperdiçando as chances que apareciam. Mais uma vez, numa parceria entre Arrascaeta e Pedro, que aproveitou da melhor maneira o espaço que se abriu diante dele. Absolutamente desequilibrante no jogo! Pedro e Arrascaeta somados têm 27 gols no Brasileiro, mais do que 5 times no campeonato. Mas o Palmeiras não é de se entregar. Bateu no travessão! Pode até faltar inspiração ao Palmeiras, resiliência não. Já nos acréscimos, Gustavo Gomes mostrou isso ao Flamengo. Gol!
que para vencer o líder precisou de um feito inédito na temporada. Pela primeira vez em 2025, o Palmeiras levou 3 gols num jogo. Agora são 8 jogos sem perder para o Palmeiras aqui no Maracanã. Uma década de invencibilidade. Só que na disputa pelo título, mais importante do que aumentar a escrita foi diminuir a distância para o líder. Palmeiras e Flamengo estão empatados com 61 pontos. Agora nos quedam mais 10 finais, acredito que são. Assim que temos que pensar passo a passo. Com a confiança de quem deu um passo enorme nessa longa caminhada. Grande jogo do Flamengo. Agora os próximos jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Flamengo, vamos lá. Pega a Fortaleza fora de casa, o Sport no Maracanã e o São Paulo fora. Já o Palmeiras pega Cruzeiro em casa, Juventude fora e ainda tem um clássico aí contra o Santos. São os 3 próximos jogos dos dois. Os dois ainda podem se enfrentar, bom lembrar, né? Na final da Libertadores, reeditando aquela decisão lá de 2021. Semifinais vão acontecer nessa semana. Quarta-feira, Flamengo e Racing ao vivo na Globo, depois da nova novela das 9. 3 Graças, que estreia hoje, inclusive, você não pode perder. Semana. Agora vamos de Flamengo e Palmeiras. Olha o Pedro, um gol, uma assistência, uma finalização no alvo, 2 dribles certos, 4 ações na área rival. Do Pedro para o pai do Eduardinho, hein? O Pedro Henrique Torre é papai. E é impressionante o que é a genética, o que é o DNA, é a carinha dele. A carinha do Pedro Henrique Torre. E ele conta pra gente como foi a vitória do Flamengo. Letal. Palavrinha curta, simples, mas capaz de transformar tardes de futebol. Maracanã pulsante, pronto para o duelo entre os 2 melhores times do Brasil. Flamengo e Palmeiras, enfim, de novo, frente a frente. Jogo quente mesmo sob chuva fina. Agitado, disputado, polêmico, que pedia eficiência em qualquer brecha na busca pelo brasileiro. Brechas que fatalmente surgiriam, mesmo em um Palmeiras que iniciou melhor, mais vibrante, campo ofensivo com Vitor Roque, Flaco, postura de líder. Mas num vacilo, Rossi esticou para o pivô de Pedro e dali foi a Arrascaeta. 1, 2, apenas 3 toques. Flamengo na frente num Maracanã explosivo. Um grande duelo, um grande jogo, parabenizar as 2 equipes pelo jogo que fizeram. O Flamengo também entrou em campo para vencer, o Palmeiras acredito que também, mas hoje, graças a Deus, foi uma vitória muito importante, fundamental para colar neles ali e continuar na briga pelo título. O Palmeiras competitivo não desanimou. De um lado a outro, teve paciência para aproveitar a ausência de Léo Ortiz, lesionado, e empatar de cabeça com Vitor Roque. Não foi uma decisão, mas foi um jogo que entregou tudo aquilo que se esperava. Gols, grandes jogadas, duelo de treinadores, Maracanã abarrotado. Este Flamengo e Palmeiras fica na história por ser um grande confronto dos 2 melhores times do Brasil. E aí ficou decidido. Nada está decidido no Campeonato Brasileiro. E nem poderia. Eficiente, o Flamengo disparou no placar com Jorginho de pênalti e Pedro em nova parceria com Arrascaeta pelo meio. 3-1, vantagem confortável, palpável, mas não aceitável, ao menos para o Palmeiras. Irritado, o time verde reclamou de pênalti de Jorginho e Gomes e de falta de Pedro no lance que originou o pênalti rubro-negro. Do árbitro especificamente, não vou falar nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem e convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Quando o transe coletivo no Maracanã era absoluto, com direito a vaias e sorriso a cada erro de Andreas Pereira, Gomes ainda descontou o placar nos acréscimos. De maneiras tão distintas, Flamengo e Palmeiras tiveram um novo embate em 2025.
Por um momento pareceram trocar identidade. Paulistas mais presentes no campo ofensivo, com posse de bola, cariocas mais fechados no contra-ataque. O duelo pelo topo vai seguir até o fim, rodada a rodada. Mas numa tarde de Maracanã, venceu quem foi mais letal. Direto então com Cícero Melo, lá do Rio de Janeiro, repercutindo pra gente, Cícero, essa grande vitória do Flamengo, 3-2 então no Maracanã. E agora, pelo jeito, vai ser assim, hein, Cícero? Ponto a ponto, até o final da competição, isso sem falar em Libertadores, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Cada time tem que monitorar o outro, além de ganhar seu jogo a cada rodada, ficar torcendo pelo tropeço do outro. Por exemplo, na 30ª rodada do Brasileiro, que é a próxima, sábado no Castelão em Fortaleza, Flamengo pega um Fortaleza desesperado no Z4, em 18º lugar. Por isso o jogo se torna muito complicado. No domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras tem um jogo também muito difícil, porque é o Cruzeiro tentando dar a última cartada ainda, quem sabe, para brigar pelo título. Em relação ao tabu, o Palmeiras não vence o Flamengo quando o Flamengo tem o mando de campo, principalmente no Maracanã, há 10 jogos, né? São 10 anos. A última vitória do Palmeiras no Maracanã foi em 2015, no dia 6 de dezembro, venceu por 2-1. De lá para cá foram 6 vitórias do Flamengo e 4 empates. Vamos projetar já a Libertadores da América, outro jogo complicado, aqui mesmo no Maracanã, semifinal. Primeiro jogo, jogo de ida, 9h30 da noite. Esse Flamengo e Racing. Os ingressos, obtive agora essa informação com o Cadinho aqui do Maracanã, estão esgotados. 73 mil ingressos. 80 ônibus do Racing, com torcedores do Racing, virão aqui para o jogo no Maracanã. O Racing tem aí 5% da carga de ingressos, total de 3.650 ingressos para os seus torcedores. O time do Flamengo se reapresentou hoje. Quem não jogou está treinando, quem jogou fazendo aquele trabalho de recuperação muscular. Amanhã, treinamento pronto, às 3h30 da tarde no CT Ninho do Urubu, quando o Felipe Luiz, então, vai definir o time do Flamengo. 2 desfalques, Léo Ortiz, zagueiro com estiramento do ligamento do tornozelo direito, dificilmente vai ter condições de jogo, deve jogar o Danilo. E o Everton Cebolinha está com uma lesão muscular no quadril, pelo menos aí 3 semanas fora, é outro desfalque. 2 jogadores que não estiveram no banco de reservas ontem, por opção do Felipe Luiz, estão à disposição. O De La Cruz e o Vinha, lateral esquerdo Vinha, e o meio-campista De La Cruz. Vamos ver se dessa vez eles vão pelo menos para o banco de reservas. Como última informação, os confrontos entre Flamengo e Racing, até hoje na história, 6 jogos, com 4 empates, é muito equilibrado esse confronto, uma vitória do Flamengo, uma do Racing. O último jogo foi em 2023, fase de grupos da Libertadores, o Flamengo venceu aqui no Maracanã por 2-1, mas o Flamengo foi eliminado em 2020 pelo Racing, nas oitavas de final, nos pênaltis. Bruno? Boa, Cícero. Tem muito de Libertadores pra gente falar ao longo dessa semana, hein, também. Mas antes do Campeonato Brasileiro, a gente mostra aí 2 personagens bem importantes do jogo de ontem que, claro, decidiram o jogo a favor do Flamengo. Os números do Pedro e do Arrascaeta no jogo de ontem. O Arrascaeta jogou 60 minutos, o Pedro 84. Então temos aí os gols e as assistências. O Pedro também sofre o pênalti no gol do... No gol do Jorginho. No gol do Jorginho, isso, no gol do Jorginho, boa. Chances criadas, 3 do Arrascaeta, 1 do Pedro, ações na área rival, 3 de um, 4 do outro. Olha as notas no Bola de Prata, impressionante, em 7.4, 7.8. É isso, foi na individualidade, na eficiência desses dois que o Flamengo conseguiu vencer o jogo, Jailson? Eu acho que sim, porque coletivamente, para mim, o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo no jogo de ontem. O Palmeiras... marcando em cima, o Flamengo com muita dificuldade de sair jogando, mesmo jogando no Maracanã lotado, mesmo jogando em casa. O Palmeiras, acho que coletivamente foi conseguindo empurrar o Flamengo para trás, e aí cabe a qualidade, e eu vou destacar aqui não só o Pedro e o Arrascaeta. Jorginho, para mim, foi fundamental. O Jorginho jogou muito ontem. E o Rossi, cara. O Rossi, esse passe do Rossi pro Pedro no primeiro gol, né, do Arrascaeta, assim, de conhecimento, de muito treinamento e de saber... Por exemplo, o Arrascaeta, ele corre antes do Pedro conseguir dominar. Antes do Pedro dominar a bola e fazer o pivô em cima do Fux, o Arrascaeta já tá fazendo facão e o Pedro consegue dar o passe. Então, assim, individualmente,
Pedro, Arrascaeta e Jorginho, eu posso destacar, mas o Rossi também foi fundamental, o Rossi com os pés nesse jogo de ontem. Né? Assim, o Pedro, de fato, ele acaba com o jogo, né, Mari? Acabou. Não é? Acabou com o jogo. E num momento em que o gol acontece ali 10 minutos, né? Assim, muito do começo ainda do primeiro tempo. E ali era um momento de total domínio do Palmeiras, já tinha não era? 3 escanteios ali e um pênalti não marcado. Então, assim, o Palmeiras começou já muito em cima do Flamengo, criando oportunidades numa das suas principais armas, que é a bola aérea, que tem ali na figura de alguns jogadores essa qualidade de finalização pelo alto. E aí, muito mérito do Flamengo, muito mérito dos 3 que o Jailson citou, mas eu achei que o Palmeiras, nesse jogo, ele liberou a inocência ali da marcação dessa linha alta, sabe? Porque, assim, o Flamengo, fora de casa, quando ele vence o Palmeiras aqui no Allianz, ele também fez essa jogada de alguém fazer o pivô. Acho que foi o segundo gol do Ayrton Lucas, que tem uma combinação, acho que ele e o Luiz Araújo, alguma coisa assim. É a mesma coisa. O Gomes, ele sai para perseguir o Luiz Araújo. Na verdade, no lance do pênalti do Murilo. O Gomes sai para perseguir e o Murilo fica no mano a mano e comete o pênalti. Então, assim, esse encaixe de marcação em cima do Flamengo, ele tem que ser muito bem feito, assim, essa configuração defensiva, né, para enfrentar o Flamengo. E aí, quando o primeiro lance é espetacular, o gol, você tá rindo do quê? Não, eu tô rindo que eu tava pensando numa marcação. Eu tô sensível ainda tá no show. Eu tô, preciso voltar. Eu tô pensando na marcação ideal em cima do Flamengo. Eu lembrei do jogo do Flamengo e Bayern. Ah, sim. Porque ali foi algo impecável que o Bayern conseguiu fazer, né? Você fecha os espaços completamente, né? Enfim. E aí eu achei que o Palmeiras caiu nessa armadilha, assim, e que normalmente não cai, né? Não cai. O momento é nosso, início de jogo. Vamos, nossa linha defensiva alta, vamos pressionar o adversário. E aí o Rossi dá um passe espetacular, um lançamento espetacular. O Pedro, enfim, o Fux não para a jogada nem com falta. E aí o Gomes não consegue correr para trás. O Arrascaeta é muito rápido, né? Assim, a jogada se define em segundos ali. Mas ela se repete. Então, assim, o Palmeiras continuou com essa dificuldade de fechar esse passe por dentro, dessa linha defensiva alta. E ali o erro do Aníbal em cima do Pedro não é nem que é aquele erro, por exemplo, do Luiz Araújo contra o Bayern, que ele tenta sair driblando muito na entrada da área. O Aníbal já estava mais para frente, assim, não foi uma tentativa de um passe de um passe que cruza ali a entrada da área, perigoso. Mas isso é mérito do Flamengo, né? Porque ele entendeu que não conseguiria trabalhar com a bola e aí ele foi muito eficiente. Mas no caso do Aníbal, não sei se já é um ponto de atenção, tá? Até porque ele agora volta da seleção argentina, onde ele tá muito bem, né? Foi muito elogiado, inclusive. Mas já é o segundo jogo grande importante que ele falha. Eu acho que ele perdeu a referência do Evangelista. Você acha? Eu acho. Porque ontem ele estava sozinho nessa função, né? O Bruno Fux, no jogo anterior, ele até saiu para fazer um pouco essa fase defensiva como volante, mas ontem não tinha como contra o Flamengo. E aí o Aníbal ficou sozinho nesse trabalho sujo, entre aspas, né? Mas é isso. E eu tô lembrando porque no jogo contra o Corinthians ele perde a cabeça e é expulso ali contra o Martínez, né? E ontem tem essa... Acaba sendo uma falha dele ali também, Jailson. Mas o Aníbal Moreno, quando ele desce para fazer ali o terceiro zagueiro, já é algo comum. Eu entendo perfeitamente em relação a perder a referência, mas seria em relação, na minha cabeça, como se você estivesse numa dupla, né? Como se você estivesse na dupla de volante, no sem bola, para você fazer a marcação. Sim. Aí eu entenderia a ausência que de fato faz o Lucas Evangelista, que é um cara mais pegador ali, né, no meio. Acho que ele foi um erro, uma falha. Eu acho que ele cometeu um erro. E você tem o mérito do Pedro, né? Sim, o erro dele, mas a pressão... E aí eu acho que é muito importante destacar o que você acabou de falar, o mérito do Pedro, porque, gente, é justamente isso que o Felipe Luiz e toda a consequência... Uma bola recuperada quase que na intermediária. Toda a consequência do que o Felipe Luiz, naquela época, da toda a treta entre eles dois, que o Felipe Luiz pedia pro Pedro. Era justamente isso, sem bola. E ontem o Pedro, inclusive, ele joga mais tempo, né, do que a Arrascaeta, a gente viu ali na tela, porque o Felipe Luiz, geralmente, ele tem tirado o Pedro, né, antes. Só que ontem era inviável você tirar o Pedro da partida. Tanto que na hora que sobe, vem o Plata, e era Plata e... Esqueci agora quem é. O Carrascal. Que entrou Plata bem. e Carrascal. Sim. Carrascal entrou melhor que o Plata. E na hora eu tava assistindo o jogo, falei, não tem como tirar o Pedro, né?
Resta saber que ele vai tirar. Vai tirar. Carrascal e Saúl. E não tinha como tirar o Luiz Araújo também. O Luiz Araújo fazia um bom jogo pelo lado direito, justamente travando o Piquerez. Isso. Foi. Então eu fiquei na dúvida quem o Felipe Luiz vai tirar. Não tem como tirar o Pedro e o Luiz Araújo, ele acabou ali tirando o Arrascaeta. Já pensando até nessa semana, né? Porque o gramado também estava muito molhado, os jogadores já estavam escorregando bastante também. Choveu Eu não uma sei o quanto barbaridade, pro né? Arrascaeta esse mais pesado afeta mais também, Acho Jesus. que ele foi tentar manter o ritmo, né? Manter já deve ter visto que estava baixando um pouquinho o sem bola, principalmente, na hora de você voltar ali para fazer a marcação, porque o Luiz Araújo, ele se destacou bastante sem bola, fazendo bem a marcação. E ali já era você tentar um contra-ataque, né? Algo mais rápido. Ele tirou o Samuel Lino. Isso. Não fez um bom jogo novamente. Quem? Samuel Lino. Ah, sim. Ele tirou o Samuel Lino e aí o Carrascal entrou pelo lado esquerdo. Então, assim, mas ali na hora da substituição não tinha como. Não tinha como tirar o Pedro mesmo, que o Pedro, como você falou, botou o jogo no bolso. E, bom, e tem os... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações aí do canal, que sempre que sair uma nova informação, você vai estar atualizado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, o chororô começou já desde o final da partida de ontem. Já no campo, já o Piquerez, acho que se não me engano, entrou no campo lá, foi reclamar com o juiz. O preparador lá, o auxiliar do Palmeiras, não sei, foi reclamar também. Os dois foram expulsos. Aí o Abel na coletiva sempre com aquele chororô, porque quando é o time dele que é beneficiado pela arbitragem, tá tudo bem, eles não tem nada a ver com isso. Agora quando acontece algo com o time do Abel, ele já fica nesse chororô todo e pode chorar. O Flamengo, independente de questões de arbitragem, foi melhor, mais eficiente no jogo, foi cirúrgico. As chances que o Flamengo teve, o Flamengo, digamos aí que 90% das vezes aí resolveu a parada. 3-2, né? Tomou um gol assim, um vacilo besta, né? Mas já estava no final do jogo, que não resume o placar, porque o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. O Flamengo aí, as jogadas muito bem trabalhadas, o Arrascaeta sempre inspirado em campo. O Pedro, quando tá no ataque, então, nem se fala. Se tem Pedro no ataque, é sinônimo de ter gol no ataque do Flamengo. Então, o Felipe Luiz, ele tem que manter essa formação, esses mesmos jogadores, para que o time continue com esse mesmo desempenho. Porque agora a virada de chave para a Libertadores da América na quarta-feira contra o Racing. Jogar do mesmo jeito que jogou com o Palmeiras, eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer um bom futebol, vai fazer um bom resultado para levar lá para a Argentina, até dependendo de um empatezinho para passar para as finais da Libertadores. E aí eu quero saber de você, torcedor, o que você achou do jogo, o que você achou dessas polêmicas todas, tá? Um chororô, foi, não foi? Eu quero saber da sua opinião, torcedor, deixa aí nos comentários. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.